Senhor presidente, senhores deputados, fui procurado em meu gabinete essa semana pela Associação Mista da Segurança Pública, no qual os integrantes da diretoria daquela associação me apresentaram vários documentos e pediram que aqui fosse lido um documento em nome daquela associação sobre uma afirmação feita aqui em plenário pelo nobre companheiro deputado João de Deus, de que aquela Associação Mista de Segurança Pública tratava-se de uma associação fantasma. Então, sem maiores comentários, eu passo a ler aqui o documento da Associação Mista de Segurança Pública do DF. Senhor deputado, fomos surpreendidos hoje, por volta das 10 horas e 15 minutos, com o discurso do deputado distrital João de Deus, do PDT, que afirmou ser a nossa entidade uma associação fantasma. O ilustre parlamentar, que é um dos representantes de nossa categoria na Câmara Legislativa, nos acusa também de grileiros, ao afirmar ainda que compramos um loteamento irregular. Tais afirmações não representam a verdade, de acordo com os fatos que passamos a relatar. 1. A Associação Mista de Segurança Pública do Distrito Federal, a MISP-DF, foi fundada em 26 de setembro de 1994, cuja ata da Assembleia Geral de Constituição e os estatutos foram registrados no cartório do 2º Ofício de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, estabelecido no setor comercial sul, edifício Antônio Venâncio da Silva, térreo, sob o número 13.698, e teve o extrato de seu estatuto, publicado no DODF de 11 de novembro de 1994, página 66. 2. A nossa associação, de acordo com seus estatutos, tem por objetivo, entre outros, a constituir fundos sociais com fins específicos, regidos por esse estatuto e por regulamento próprio, onde se prevejam todos os aspectos relativos ao objetivo, forma de constituição, de gestão, de participação, custos, reembolso e outros julgados necessários, submetendo tanto a criação quanto o regulamento à aprovação de Assembleia Geral, artigo 5º, item número 5 do Estatuto. 3. Foi com base no dispositivo acima citado que a MISP criou, então, o Fundo Social de Habitação, aprovado por Assembleia Geral no dia 26 de setembro de 1994, que tem por finalidade, de acordo com seu regulamento, o de produzir unidades habitacionais ao sócio da AMISP, nos termos do que dispõe o seu estatuto, especialmente o artigo 5º do item 5. 4. O mesmo regulamento, aprovado pela Assembleia Geral, estabeleceu as regras para aquisição de um lote para parcelamento entre os associados, através da adesão. Foi uma forma de encontrar a solução para o problema de moradia dos nossos associados, militares e demais servidores das áreas de segurança, já que ganham pouco e não têm condições de participar de financiamento da política habitacional oficial ou privada. 5. Diante disso, foi comprado da Bandeirantes Investimentos Imobiliários Limitada, inscrita no CGC, Ministério da Fazenda, sob o número 26.430.959/0001, dígito 50, com sede na confluência da DF 001 com a DF 220, Distrito Federal, uma área da Fazenda Rodeador, com uma área de 593 hectares e 42 ares e 11 centiares, localizada na confluência da DF 220 e DF 001, EPCT, Distrito Federal, devidamente registrada no cartório do 3º Ofício de Registro de Imóveis, onde a vendedora declara ser a legítima possuidora da terra. 6. A área de propriedade da MISP-DF, não tendo sido parcelada, porque os associados estão aderindo ao Fundo Social de Habitação, que é a forma de integralização do capital social do fundo, de acordo com o regulamento aprovado em Assembleia Geral. Os associados que já aderiram
autorizar o desconto em folha, de acordo com o convênio assinado pela Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal. Senhor presidente, eu estou concluindo. Após a autorização do governo do Distrito Federal, cujo processo já se acha em curso, a AMISP-DF fará o parcelamento da área. O associado que desista do programa habitacional receberá o dinheiro devidamente corrigido. 7. Como Vossa Excelência pode perceber, o senhor deputado João de Deus falou sem conhecimento de causa. O que mais nos intriga é o fato do ilustre parlamentar ser o presidente da recém-criada Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar as questões de terra do DF e, como tal, emitir informações inverídicas, denegrindo a associação e questionando o Comando-Geral da Polícia, que nada tem a ver com esse assunto. 8. Causa maior estranheza porque o deputado foi eleito pela categoria que deveria defender e não prejudicá-la como está fazendo. Resta nos perguntar, que interesses defende o deputado? Como representante maior da CPI, à semelhança de um magistrado, pode emitir opinião sobre o assunto antes da elucidação dos fatos? 9. Gostaríamos, senhor deputado, que Vossa Excelência seja o nosso porta-voz para esclarecer a verdade através da leitura desta no plenário da Câmara Legislativa, a exemplo do que fez o deputado João de Deus, para que esta e a documentação em anexo sejam registradas nos anais desta respeitável casa, para que sirva também de subsídios à própria CPI. Com os agradecimentos da categoria, manifestamos a Vossa Excelência o nosso respeito e admiração, atenciosamente. Lucílio Pinto dos Santos, presidente da AMISP-DF. Fiz a leitura porque achei que a associação, que foi citada pelo nobre deputado João de Deus, e não entro no mérito da questão, teria o direito de aqui também colocar a sua versão como foi feita com documentos. Muito obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, deputado Eu quero fazer João a de minha Deus. defesa com o mesmo tempo que o deputado leu esse relato aí. Vossa Excelência terá o direito, mas não em tempo todo, porque Vossa Excelência não foi citado no documento todo, foi em parte. Então, a senhora vai usar. A presidência vai conceder ao novo deputado 2 minutos. Senhor presidente, sabe o que é que muito me estranha? É que o senhor Lucílio também é presidente da Associação dos Cabos e Soldados, né? E fundou essa associação fantasma para roubar o dinheiro dos policiais militares e da segurança pública. Até porque o senhor Lucílio já foi afastado da Associação dos Cabos e Soldados por irregularidade. Agora, o que muito me estranha é do deputado Renato Rainha, um membro da CPI da Terra, vir aqui defender invasor de condomínio irregular. É isso que a gente não pode admitir. E eu posso até em 1998 perder a eleição, mas não vou defender ladrão, nem que seja da minha categoria, porque eu nunca defendi o policial bandido. Eu defendi o policial guardião da sociedade, aquele que dá sua saúde e a sua vida em prol da segurança dos cidadãos. Então, o senhor Lucílio e o senhor Monteiro, que está aí, que pertencia à comissão que investigava as irregularidades dentro da associação, que agora é vice-presidente e fundou as MISP. Daqui a pouco o Lucílio e o Monteiro vai ser igual o saudoso Ulisses Guimarães, presidente de tudo para roubar os policiais militares do Distrito Federal. E vocês sabem que eu não tenho medo. Então, é isso. Nós, na CPI da Terra, vamos investigar e quem tiver envolvido vai ser denunciado, sim, senhor. Mesmo que porte revólver, porque eu também aprendi a usar. Muito obrigado. Senhor presidente, eu fui citado. Eu A gostaria mesa do direito vai, de resposta. a mesa vai analisar o pedido de Vossa Excelência. Enquanto isso,
Convido o deputado Marcos Arruda para o uso da palavra. Senhor presidente, deputadas e deputados distritais. Quanto ao problema da CAESB, ontem eu tive o cuidado, reafirmo mais uma vez, de procurar a diretoria para saber o porquê deste aumento. Realmente, o Correio Brasiliense hoje fala em aumento até 65%. Portanto, o aumento não é de 65%. O aumento é de 0 a 65%. 0% atingindo aqueles de consumo mínimo, de até 10 metros cúbicos. O que nós questionamos é o aumento de 35% para algumas camadas da população, porque a inflação no período não foi de 35%. A inflação no período foi de 25%. Então, tem 10% aí acima da inflação, que está penalizando setores de renda baixa, inclusive a classe média. Agora, não condenamos aumento até acima de 65%. Para residências, inclusive, conforme o Correio hoje noticiou, de uma petista, que está reclamando porque vai pagar caro, porque tem 12 cães, tem piscina, tem pomar, etc. No Lago Norte e no Lago Sul. E sobre esse aspecto, já solicitei ao assessor parlamentar uma audiência com o senhor governador para rediscutir o assunto. Não que não haja aumento, porque este aumento visa o saneamento, o equilíbrio financeiro e contábil daquela empresa. Mas a forma como foi colocado o aumento, isso poderá ser rediscutido. E no encontro com o excelentíssimo senhor governador, na semana passada, quando eu, em nome do líder do bloco independente, eu frisei que nós temos que ter o respeito do governo quando atitudes desta envergadura tenham que ser tomadas. E nós, do bloco independente, não fomos consultados a respeito dessa medida, mas mesmo assim tivemos a preocupação de procurar a diretoria da CAESB ontem, na pessoa do senhor presidente, doutor Marcos, que nos deu várias explicações a este respeito. Embora aplaudindo a decisão corajosa da diretoria, no sentido de resolver o problema de sanear a CAESB, nós vamos, junto com o governador, tentar rediscutir para que esse aumento, sim, recaia sobre o consumo abusivo de determinadas residências em setores luxuosos desta cidade, mas que não se dê aumento acima da inflação para a classe média e que reduza esse índice para aquela classe que hoje não tem condição de subsistência. Esta é a forma de atuação do bloco independente, sem fisiologismo, mas com princípios, defendendo, acima de tudo, os interesses da população, doa quem doer, à oposição ou ao governo. Muito obrigado. A presidência concede a palavra ao deputado Heraldo Rainha por 2 minutos para direito de resposta. Senhor presidente, senhores deputados, primeiramente gostaria de dizer que
que aqui não subi para fazer defesa ou acusação a ninguém. Eu fui procurado por uma associação que se sentiu ofendida e que não tinha voz em plenário. E pediram simplesmente para que eu fizesse a leitura de um texto elaborado por eles e de inteira responsabilidade da associação. Entendi que, como associação, eles teriam que ter pelo menos voz para trazer aqui a sua versão sobre a matéria em questão. E eu fiz a leitura do texto sem emitir nenhuma opinião sobre esse assunto. Se o condomínio em questão é irregular e está em terra pública e é produto de grilagem, nós na CPI nós vamos investigar e se for produto de grilagem, as pessoas responsáveis por isso vão ser responsabilizadas. E eu gostaria de dizer também que nós, deputados distritais, temos obrigação, ao saber que existe algum ladrão em algum lugar, de apresentar as provas e de denunciar esse ladrão para a polícia, para que a polícia possa instaurar o competente inquérito policial e responsabilizar nas penas da lei. O pior defeito de um homem é a omissão. O homem não pode se omitir. Mormente quando ocupa o honroso cargo de deputado distrital, representante no poder legislativo da comunidade do DF. Então, eu gostaria de dizer que em nenhum momento eu fiz defesa. Eu trouxe aqui um documento e fiz a leitura, para que essa casa, para que a população de Brasília também conhecesse a versão do outro lado. E vamos apurar na CPI, com imparcialidade e com rigor, as denúncias aqui feitas sobre condomínio nesse documento. E se houver caso de grilagem, vão ser responsabilizados. E eu faço um apelo aos meus companheiros. Se os senhores souberem de algum ladrão, deem um nome. Nós precisamos acabar com os ladrões nessa cidade. Mas não se omitam se tiverem prova. Muito obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado João de Deus. Eu quero dizer ao nobre deputado Renato Rainha, Questão de imagine, ordem, deputado. imagine Vossa se Excelência- o caso do condomínio Fênix Vossa for Excelência não foi constatado citado. que é um condomínio Vossa irregular, Excelência não foi como é citado. que vai ficar Vossa Excelência perante o seu Deputado João de eleitorado? Deus, Vossa Excelência não foi citado, não foi citado. Senhor deputado, Questão vamos de ordem. nós Questão vamos- de ordem. vamos Ele interferir. fez uma interpelação. Vamos deferir a questão de ordem. A presidência indefere as duas questões de ordem. Defere? Indefere. Mas eu fui questionado aqui, Vossa Excelência só indeferiu depois que ele fez o uso da palavra. Mas a presidência estava interferindo já. Mas ele fez o uso da Nós palavra. vamos retirar das notas gráficas o pronunciamento do deputado. Mas a opinião pública e a imprensa tomou conhecimento. Mas nós vamos retirar. Eu só gostaria de informar que se esse condomínio for considerado ilegal e for feito em terra pública, tanto eu como o nobre deputado, que somos membros da CPI, nós temos que atuar com rigor para responsabilizar as pessoas responsáveis por esse condomínio. E tenho certeza que vou contar com o trabalho do deputado para isso. Vossa Excelência tem que primar pela legalidade. Eu pediria ao deputado João Deus, já que não tem mais... Sempre o meu trabalho, Já- a legalidade e a deputado moralidade. Rainha, deputado Rainha, encerramos. Passamos a hora do dia. Mas antes eu pediria ao deputado Daniel Marques que fizesse a leitura dos expedientes sobre a mesa. através da CAESB, Sistema de Abastecimento e Distribuição de Água Potável na Agrovila Taquara, região administrativa de Planaltina. Requerimento do deputado Jorge Cauí. Requer o desarquivamento do projeto de resolução número 106 de 92, sua autoria. Indicação, autoria do deputado Daniel Marques. Sugere ao governador do Distrito Federal a reforma sob a supervisão da Secretaria de Educação do Distrito Federal das instalações esportivas do Colégio Agrícola da região administrativa de Planaltina. Indicação de autoria do deputado Renato Rainha.
Sugere ao presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios a instalação de cartórios para execução de serviços notariais e de registro no Cruzeiro, na região administrativa do Cruzeiro. Moção de autoria do deputado Renata Rainha. Reivindica o pagamento de 3,17% para todos os servidores públicos do Poder Executivo do Distrito Federal. Indicação do deputado Tadeu Filipelli. Sugere ao excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal a conclusão do rezoneamento da APA do São Bartolomeu. Indicação, autoria do deputado Daniel Marques. Sugere ao governador do Distrito Federal a construção do centro comunitário na Vila Nossa Senhora de Fátima, região administrativa de Planaltina. Projeto de lei de autoria do deputado Peniel Pacheco. Dispõe sobre a publicação no Diário Oficial do nome do autor das leis oriundas do Poder Legislativo. Indicação de autoria do deputado Daniel Marques. Sugere ao governador do Distrito Federal a construção do centro comunitário na Vila Vicentina, em Planaltina. Indicação, autoria do deputado Daniel Marques. Sugere ao governador do Distrito Federal a instalação, através da SEB, de iluminação no trecho da L4N da Asa Norte, na região administrativa do Plano Piloto. Indicação de autoria do deputado Daniel Marques. Sugere ao governador do Distrito Federal a instalação, através da SEB, de iluminação nas entrequadras 16 e 17, acesso ao centro comunitário e igrejas do setor Buriti 3, em Planaltina. Projeto de lei do deputado César Lacerda. Regulariza a ocupação de lotes em áreas que especifica e dá outras providências. Indicação de autoria do deputado Daniel Marques. Sugere ao excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal a construção de uma ponte sobre o Rio Jardim, na DF 355, em Planaltina. Indicação de autoria do deputado Daniel Marques. Sugere ao excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal a construção de ponte sobre o córrego Barbatimão, na DF 320, na região administrativa de Planaltina. Projeto-lei de autoria do deputado César Lacerda. Autoriza a alteração do gabarito das edificações das áreas que especifica na região administrativa do Gama e dá outras providências. Indicação de autoria do deputado Daniel Marques. Sugere ao excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal a construção de ponte sobre o córrego Jiboia, na DF 105, na região administrativa de Planaltina. Indicação de autoria do deputado Manuel de Andrade. Assunto: sugere ao governo do Distrito Federal a instalação de três postes de iluminação pública nas áreas verdes das quadras 1, 2 e 3 do setor oeste da cidade satélite do Gama. Indicação de autoria do deputado Daniel Marques. Sugere ao excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal a construção de ponte sobre o córrego São José, na DF 302, na região administrativa de Planaltina. Indicação de autoria do deputado Manuel de Andrade. Sugere ao governo do Distrito Federal o recapeamento asfalto das quadras 1, 2 e 3 do setor oeste da cidade do Gama. Projeto de lei do deputado Xavier. Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação no Centro de Saúde do Distrito Federal de ala específica para atendimento obstetrício e da outras providências. Indicação do deputado Daniel Marques. Sugere a construção de ponte sobre o Rio Extrema, na DF 449, na região administrativa de Planaltina. Indicação do deputado Odilon Aires. Sugere ao senhor governador do Distrito Federal a implantação e iluminação na DF 150 e parte da DF 420, que liga Sobradinho 1 ao assentamento da área regional número 5 do Distrito Federal.
Moção do deputado Geraldo Magela. Solicita a Câmara Legislativa do Distrito Federal encaminhar manifestação de protesto diante da possível transferência da mesa de câmbio do Banco Central de Brasília para o Rio de Janeiro, bem como da realização naquele estado do ato de posse do presidente do Banco do Brasil. Convido o deputado Edmar Pirineus para presidir os trabalhos. Solicito ao secretário que faça a leitura de expediente sobre a mesa. Moção do deputado Marco Lima. Solicita à Câmara Legislativa do Distrito Federal enviar manifestação ao Correio Brasiliense hipotecando apoio ao trabalho da equipe do jornal e homenagem aos prêmios conquistados nos últimos meses. Solicito ao senhor presidente que faça... Solicito ao seu secretário que faça a leitura do primeiro item da pauta. Item número 1, discussão e votação em segundo turno em regime de urgência do projeto-lei número 1274 de 94, que dispõe sobre a criação do setor de oficina na região administrativa do Riacho Fundo e da outras providências. Em tramitação conjunta com os projetos de lei número 1272/94, dispõe sobre a criação do setor de oficina na região administrativa de Samambaia e da outras providências, de autoria do deputado Jorge Cauí, que cria o setor de microempresas na região administrativa do Riacho Fundo e da outras providências, de autoria do deputado Benício Tavares, autor Jorge Cauí. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, deputado Jorge Cauí. Senhor presidente, pediria que fosse retirado de pauta, uma vez que tem um projeto substitutivo para ser melhor analisado e seja colocado na próxima sessão. A presidência acata e manda inserir na pauta seguinte, a próxima sessão ordinária, o projeto de lei número 1274. Convido o deputado Edmar Pirineus para assumir a presidência dos trabalhos. Peço ao secretário que leia o próximo item da pauta. Item número 2. Discussão em segundo turno, segundo dia e votação do projeto de lei número 314 de 92, que dispõe sobre a criação do Programa de Alfabetização e Educação Básica para Jovens e Adultos no âmbito do Distrito Federal, em tramitação conjunta com o projeto Lei 360/92, que cria o Programa Permanente de Alfabetização e Educação Básica de Jovens e Adultos do Distrito Federal e da outras providências. Autoria, deputada Asni Derrore. Autor, deputada Rose Meire. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputado Benício Tavares. Sim. Deputado Cafu. Ausente. Deputado César Lacerda. Sim. Deputado Cláudio Monteiro. Ausente. Deputado Daniel Marques. Sim.
Deputado Edmar Pirineus? Sim. Deputado Filipelli? Sim. Deputado João de Deus? Sim. Deputado Jorge Cauí? Sim. Deputado Zé Edmar? Ausente. Deputada Lúcia Carvalho? Sim. Deputado Luiz Estevão? Sim. Deputada Maninha? Sim. Deputado Manuelzinho? Sim. Deputado Marco Lima? Ausente. Deputado Marcos Arruda? Sim. Deputado Miquel Paz? Ausente. Deputado Odilon Aires? Sim. Deputado Cafu? Sim. Deputado Peniel Pacheco? Sim. Deputado Renata Rainha? Sim. Deputado Rodrigo Hollenberg? Ausente. Deputado Xavier? Sim. Deputado Zé Ramalho? Sim. Deputado Geraldo Magela? Sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19. 1, 2, 3, 4, 5. O projeto de lei número 314, conjuntamente o projeto de lei número 360, foi aprovado com 19 votos sim e 5 ausências. Passa a presidência para o deputado Geraldo Magela. Convoco os senhores e senhoras deputados para a sessão extraordinária a se realizar após o término desta sessão ordinária para discussão e votação do projeto de lei número 082/95, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial de R$ 5.677.998, autoria do Poder Executivo. Faço esta convocação em atendimento à solicitação de diversos parlamentares e do próprio Executivo. Convido o deputado Manuel Andrade a secretariar os trabalhos desta sessão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 3 da ordem do dia. Discussão em primeiro turno, terceiro dia, do projeto de lei número 306, de 1991, que torna obrigatório a distribuição gratuita pela rede moteleira e similares do DF de preservativos e folhetos informativos sobre doenças infecto-contagiosas sexualmente transmissíveis. Autor, deputado Padre Jonas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Não havendo quem queira discutir, o projeto segue a tramitação normal. Informo que há uma emenda modificativa a este projeto, o que torna obrigatório o seu retorno às comissões permanentes. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 4. Discussão em primeiro turno, terceiro dia, do projeto de lei 338, de 1992, que institui o Dia da Cultura Racional no DF e da outras providências. Em discussão. Deputado Fernando Naves. Desculpe. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto segue a tramitação e vai ao quarto dia do primeiro turno.
Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 5. Discussão em primeiro turno, terceiro dia do projeto de lei 359/92, que autoriza a criação do grupamento de voluntários do Corpo de Bombeiro DF. Autor, deputado Geraldo Magela. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto segue a tramitação. Vai ao quarto dia do primeiro turno. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 6. Discussão em primeiro turno, terceiro dia do projeto de lei 402/92, que dispõe sobre a publicação no Diário Oficial do Distrito Federal da relação das compras, obras e serviços contratados pelos órgãos da administração pública e da outras providências, em tramitação conjunta com o projeto de lei 422/92, que determina que os órgãos da administração pública direta, indireta, fundacional, autarquias e sociedades de economia mista, o DF, no âmbito de qualquer dos poderes, farão publicar no Diário Oficial do DF até 15 dias, até o 15º dia do mês subsequente, suas relações de compras, obras e serviços com valor superior a 1.000 PDF, de autoria do deputado Eurípides Camargo. Autor, deputado Vazir Derruri. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto segue a tramitação e vai ao quarto dia. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 7. Discussão em primeiro turno, terceiro dia do projeto de lei 497/92, que cria o Museu Ezequias Hergen no Parque do Guará e da outras providências, de autoria do deputado Tadeu Roriz. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto segue a tramitação e vai ao quarto dia. Primeiro turno. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 8. Discussão em primeiro turno, segundo dia do projeto de lei 508/92, que dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação de programa de prevenção de acidentes do trabalho no Distrito Federal e da outras providências. Autor, deputado Pedro Celso. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, o documento, o projeto de lei passa a discussão no terceiro dia. Senhor presidente, não havendo quem queira discutir, solicito repassar o segundo item e dispensar a leitura final. Dispensa do interstício. A mesa acata a solicitação do excelentíssimo senhor deputado Odilon Aires e coloca em votação, em discussão e votação, a redação final do projeto de lei número 314, que constou da ordem do dia como item número 2. Faça a leitura. Primeiro, espera um pouquinho. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 2, sua redação final. Discussão e votação. Senhor presidente, solicita a dispensa da leitura do item número 2. A presidência vai decidir após a leitura a chamada do item. Discussão e votação da redação final do projeto de lei 314/92, que dispõe sobre a criação do programa de alfabetização e educação básica para os jovens e adultos no âmbito do Distrito Federal, em tramitação conjunta com o projeto de lei 360/92, que cria o programa permanente de alfabetização e educação básica de jovens e adultos DF, e da outras providências, de autoria do deputado Vazir Derruri. Acatamos a solicitação feita pelo deputado Odilon Aires e dispensamos a leitura da redação final. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, a redação final do projeto de lei número 314/92. Os deputados que permanecerem como estão estarão votando pela aprovação da redação final. Em votação. Está aprovado.
Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 9. Discussão em primeiro turno, segundo dia do projeto de lei número 512/92, que dispõe sobre a obrigatoriedade de implantação de caixas especiais para atendimentos aos idosos nos estabelecimentos bancários do Distrito Federal. Autor, o deputado Jorge Cauí. Informo que há, sobre a mesa, emenda do deputado José Ramalho e outros sobre este projeto, o que faz com que ele retorne às comissões permanentes para análise da emenda. Mas, mesmo assim, permanece em discussão. Com a palavra, o deputado Peniel Pacheco. Senhor presidente, eu não posso aqui, de maneira nenhuma, menosprezar a intenção que eu acho a mais correta e justa dessa iniciativa. Mas nós temos que analisar o aspecto também da constitucionalidade a respeito dessas matérias. Eu hoje fui convidado a emprestar a minha assinatura a uma emenda que, a meu ver, poderia até, se houvesse, se fosse sanada essa questão da constitucionalidade, quem sabe até viabilizar a aprovação deste projeto na Câmara. O que ocorre é que o projeto estabelece a obrigatoriedade para que determinadas instituições bancárias adotem uma postura, no caso específico da proposta do deputado Jorge Cauí, seria a instalação de um guichê próprio para isso. Isso, certamente, do ponto de vista social, é de grande relevância e importante, mas a Câmara Legislativa do Distrito Federal não está autorizada a legislar sobre o sistema bancário. Essa é uma questão que diz respeito exclusivamente à legislação federal. E nós teríamos dificuldade, quem sabe até, em que essa matéria, sendo questionada no âmbito do judiciário, fosse apresentada como matéria inconstitucional e a Câmara Legislativa, quem sabe, poderia ser até sofrer um desgaste. Agora, nós temos o Banco de Brasília como uma instituição vinculada ao Distrito Federal. Se esse projeto, inicialmente, fizesse a proposta apenas para que o BRB adotasse essa postura, com a prestação do serviço feito pelo BRB, certamente poderia levar outros estabelecimentos bancários a fazê-lo, até por uma questão de concorrência, de competição. Então, eu tenho dificuldades em votar nessa matéria, não pelo aspecto da relevância social, absolutamente, mas em virtude das dificuldades no campo da constitucionalidade. E faço esse alerta para que, se possível, se busque uma alternativa para que a matéria não seja prejudicada a posteriori. Passa a presidência ao nobre deputado Manuel Andrade. Em discussão o projeto. Com a palavra o deputado Geraldo Magela. Senhores e senhoras deputados, eu quero também fazer daqui um apelo ao deputado Jorge Cauí. E um apelo com sentido de homenagem. Por que homenagem? Porque o deputado Jorge Cauí é reconhecido não só por nós, parlamentares que temos assento nesta casa, mas por toda a sociedade brasiliense, como uma pessoa dedicada e muito preocupada com as questões de assistência social e principalmente aos idosos. E ele tem demonstrado isso não só na sua atuação parlamentar. Aliás, na sua atuação parlamentar, ele tem feito uma extensão da sua vida, que foi dedicada a este tipo de trabalho. Então, este reconhecimento e esta homenagem, nós precisamos prestar. E com a intenção de levar este trabalho a diversos setores sociais, o deputado propôs o projeto ora em discussão. Eu fui, se não me engano, o relator da Comissão de Constituição e Justiça. E dei um parecer contrário ao projeto, não porque fosse contra a essência, o teor, o mérito do projeto, que merece de nós o maior respeito e temos que encaminhar. Fui derrotado, a Comissão de Constituição e Justiça achou que o projeto devia vir, só que o projeto é de fato inconstitucional.
nós não temos a possibilidade de legislar para o sistema financeiro. E aí eu queria fazer um apelo ao deputado que alterasse, ao invés de projeto de lei, ele fizesse uma moção dirigida aos bancos, a todos os bancos, e esta Câmara encaminharia, então, a todos os bancos a sua solicitação, porque aí o mérito da questão estaria atendida. E aí nós poderíamos, inclusive, reiterar a solicitação do deputado. Mas eu acredito que o seguinte, e eu faço esse apelo porque é o seguinte, nós estamos no início de uma segunda legislatura. Nós não podemos correr o risco de fazer uma votação num projeto aqui, que daqui 15 ou 20 dias ele venha a ser derrubado por inconstitucionalidade e nós geramos uma expectativa que vai cada vez mais colocar a nossa casa sob questionamento. Então eu acredito que o mérito da proposta do deputado Jorge Cauí é absolutamente correto. Merece de nós todo o apoio, merece de nós o melhor tratamento. Mas acredito que a melhor forma de tratarmos essa questão não é o projeto de lei. Agora mesmo vem uma emenda dos nobres deputados Zé Ramalho e outros, propondo estender aos deficientes físicos e às mulheres grávidas. Ora, também é de boa intenção, mas vai no mesmo sentido que nós questionamos. Esta casa precisa se valorizar. E ela vai se valorizar votando os projetos corretos. Então, eu quero sugerir ao deputado Jorge Cauí que agora, até do ponto de vista regimental, o projeto retorna às comissões, vai passar um longo tempo nas comissões, e se nós votássemos, se o projeto fosse retirado e fosse votada uma moção, essa moção pode ser votada imediatamente, dentro de uma ou duas sessões, terá o efeito político que o deputado deseja e nós estaremos prestigiando do ponto de vista legal esta casa. Eu quero, então, fazer este apelo ao nobre deputado Jorge Cauí, que entendo que ele está correto na sua proposição, mas na forma está equivocado. Muito obrigado. Em discussão. Com a palavra o deputado Benício Tavares. Senhoras e senhores deputados, eu gostaria também de prestar uma informação nesse momento. Eu também apresentei um projeto a essa casa que veio ao encontro da emenda dos companheiros Zé Ramalho e outros e que também solicitava o atendimento especial aos portadores de deficiência na rede bancária. E pelas razões também apresentadas pelo nobre deputado Geraldo Magela, esse projeto foi rejeitado, se eu não me falha a memória, pelo plenário, devido à dificuldade e à impossibilidade de legislarmos sobre a matéria. Então, também reforço as palavras aqui oferecidas pelo deputado Peniel e o deputado Geraldo Magela para que o nobre deputado Cauí possa mudar a proposta e, inclusive, incluir na moção englobando os idosos e os portadores de deficiência para atingirmos a intenção do plenário. Antes de conceder a palavra ao deputado Jorge Cauí, passa a presidência ao deputado Geraldo Magela. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Jorge Cauí. Senhor presidente, primeiramente quero agradecer as suas palavras bondosas quanto ao nosso trabalho em prol dos idosos e do problema social de Brasília. E agradecer ao nobre deputado Peniel Pacheco pela lembrança. E eu vou acatar as sugestões de Vossa Excelência, deputado Peniel Pacheco, e vou retirar o projeto, quero retirar o projeto, farei uma moção, incluindo também a sugestão do deputado Zé Ramalho e outros, para que inclua também o deficiente físico e as mulheres grávidas. Forma que eu agradeço muito a sua interferência, deputado Peniel Pacheco, e vamos então retirar o projeto. Nós aqui agradecemos, deputado Jorge Cauí. Vossa Excelência deverá apresentar a este plenário um requerimento para a retirada do projeto. De qualquer forma, Vossa Excelência já está naturalmente liberado para apresentar a moção que será votada na sessão seguinte a que for apresentada.
Passamos, então, continuando a ordem do dia, ao item número 10. Discussão em segundo turno, segundo dia de votação do projeto de decreto legislativo número 48/93, que concede o título de cidadão honorário à senhora Filomena Leporone Mazzola. Autor, deputado Tadeu Roriz. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que votarem pela aprovação devem responder sim. Os que votarem pela rejeição devem responder não. Deputado ministro Tavares. Sim. Deputado Cafu. Sim. Deputado César Lacerda. Sim. Deputado Cláudio Monteiro. Ausente. Deputado Daniel Marques. Sim. Deputado Edmar Pirineus. Sim. Deputado Filipelli. Sim. Deputado João de Deus. Sim. Deputado Jorge Cauí. Deputado Jorge Cauí. Deputado Jorge Cauí. Ausente. Deputada Lúcia Carvalho. Sim. Deputado José Edmar. Sim. Deputado Luiz Estevão. Sim. Deputada Maninha. Sim. Deputado Manelzinho, sim. Deputado Marco Limas. Marcos Lima. Sim. Deputado Marcos Arruda. Sim. Deputado Miqueias Paz. Deputado Miqueias Paz. Ausente. Deputado Odilon Aires. Sim. Deputado Peniel Pacheco. Sim. Deputado Renato Rainha. Deputado Renato Rainha. Ausente. Deputado Rodrigo Hollenberg. Deputado Rodrigo Hollenberg. Ausente. Deputado Xavier. Sim. Deputado Zé Ramalho. Deputado Zé Ramalho. Ausente. Deputado Geraldo Magela. Sim. O projeto de decreto legislativo número 048/93 foi aprovado, recebendo 18 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção e 6 ausentes. Vai à redação final. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 11. Discussão e votação das indicações de número 1023/93, 1048, 1049, 1050, 1056, 1058, 1059, 1063, 1064, 1065, 1067, 1071, 1072, 1078/94. As indicações receberam parecer favorável da CCJ, COF e CAS. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Os deputados que desejarem aprovar as indicações referidas devem responder sim. Os que desejarem rejeitar deverão responder não. Deputado Ministro Tavares. Sim. Deputado Cafu. Sim. Deputado César Lacerda. Sim. Deputado Cláudio Monteiro. Ausente. Deputado Daniel Marques. Sim. Daniel Edmar Pirineus. Deputado Edmar Pirineus. Sim. Deputado Filipelli. Sim. Deputado João de Deus. Sim. Deputado Jorge Cauí. Deputado Jorge Cauí. Ausente. Deputado José Edmar. Sim. Deputada Lúcia Carvalho. Sim. Deputado Luiz Estevão. Sim. Deputada Maninha. Sim.
Deputado Manelzinho, sim. Deputado Marco Lima? Sim. Deputado Marcos Arruda? Sim. Deputado Miqueias Paz? Ausente. Deputado Dron Aires? Sim. Deputado Peniel Pacheco? Sim. Deputado Renato Rainha? Deputado Renato Rainha, ausente. Deputado Rodrigo Lemberg? Ausente. Deputado Xavier? Sim. Deputado Zé Ramalho? Sim. Deputado Jorge Cauí? Deputado Geraldo Magela? Sim. Sim. Senhor presidente, uma questão de ordem. Só um minutinho, senhora deputada, porque estamos em regime de votação. Não cabe questão de ordem em regime de votação. As indicações foram aprovadas, recebendo 20 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção e 4 deputados ausentes. Concedo a palavra à deputada Maninha para apresentação de questão de ordem. Apenas uma sugestão, que a partir de agora as indicações e as moções sejam votadas de maneira simbólica, sendo apenas votadas nominalmente aquelas que sofrerem destaque, para acelerar a votação. Infelizmente, deputada, nós não podemos acatar a questão de ordem de Vossa Excelência, porque é previsão do voto nominal. Nós podemos até, na reforma do regimento interno, aprovar isso e, com certeza, isto será analisado como uma proposta para o regimento, para a reforma do regimento interno. Solicito ao senhor secretário que chame para votação e deliberação o item número 12. Discussão e votação da mensagem 354/94, que solicita a retirada de tramitação dos projetos de lei número 664/92, que aprova o parcelamento do setor residencial leste de Planaltina, RA 6. Mensagem 1139/93, que revoga os parágrafos 1 e 2 do artigo 5º da Lei 87, de 29 de 12 de 89, e da outras providências, que criou a carreira Assistência Pública à Saúde do DF. Projeto de Lei 1207, que altera o artigo da Lei 606, de 1º de dezembro de 93, Lei 66, altera as normas de uso e ocupação do solo dos blocos A, B, C e D das praças 1, 2, 3 e 4 do setor sul da cidade satélite do Gama e da outras providências. Projeto de Lei 1362/94, que cria cargos efetivos no quadro de pessoal da Fundação Hospitalar do DF e da outras providências. Projeto de Lei 1369/94, que altera dispositivo da Lei 280, de 19 de 6 de 92, que dispõe sobre a livre locomoção dos policiais e bombeiros militares no transporte coletivo do DF. Projeto de Lei 1396/94, que altera disposições do Decreto-Lei número 82, de 26 de dezembro de 2006, e da outras providências. Autor, Executivo Local. Em discussão. Com a palavra o deputado Edmar Pirineus. Senhor presidente, só uma informação. Nós vamos votar o pedido de retirada dessa matéria.
Exatamente, senhor presidente, senhor deputado. Obrigado. A solicitação do Executivo requerendo a retirada de tramitação dos projetos de lei. E nós vamos votar a retirada da tramitação desses projetos de lei. Obrigado, presidente. Com a palavra, deputado Daniel Marques. Senhor presidente, o primeiro item aqui, que pede a retirada de tramitação desses projetos, o 664/92, que aprova o parcelamento do setor residencial leste de Planaltina, na região administrativa 6, a explicação da retirada é porque não há necessidade legal da aprovação, visto que ele já está no plano diretor da cidade e já com a área, dentro da área urbana da cidade. Portanto, não há necessidade de aprovação desse projeto aqui na Câmara. Por isso é que ele vai ser retirado de pauta, no caso do item, no primeiro item aí. Muito obrigado. Senhor presidente. Presidente, questão de ordem. Com a palavra, deputado Edmar Pirineus. Eu gostaria, inclusive, de indagar se a líder do governo, nessa casa, fez uma análise criteriosa de cada projeto. Se o fez e que realmente é interesse do governo retirar, não tem que motivo. Mas se não fez, eu gostaria que fosse, inclusive, dado um prazo até amanhã, para que nós pudéssemos analisar conjuntamente, ver se interessa a sociedade ou não. Senhor deputado, a líder do governo pode fazer os esclarecimentos, porque nós estamos em discussão. Ela pode usar da palavra e prestar os esclarecimentos que Vossa Excelência solicitou. Concedo a palavra à deputada Lúcia Carvalho, em discussão. Essas solicitações foram feitas ainda na liderança do deputado Edmar Pirineus. Podem ver a data, é de 94, tanto o item 12, o 13 e o 14 não fazem parte de uma solicitação deste governo. No entanto, nós já conversamos de que é importante, sim, a retirada, até para que o Executivo possa fazer uma análise dos diversos projetos que estavam tramitando nesta casa, de interesse do Executivo anterior e que nós queremos, inclusive, fazer análise. Com certeza, aqueles que nós tivemos a obrigação de apresentar enquanto iniciativa única do GDF serão reapresentados. Se necessário, alguma reformulação também. Então, nós solicitamos que seja mantido e que seja votado a retirada, e a gente se compromete a enviar aqueles que, de fato, tenham necessidade. Como é o outro executivo, o de 94, que está solicitando, a gente concorda, deseja encaminhar, que se retire e que nós tenhamos esse compromisso com a bancada de oposição, que se algum projeto for de interesse da população e de nossa iniciativa, nós encaminharemos numa mensagem breve. Quero comunicar a todos, aproveitando este momento, de que vários projetos de obrigação exclusiva do GDF vão ser enviados a esta casa. E lembrando que o Executivo quer ter uma relação com esta casa que legisla, ou seja, dar a ela o status que tem. Ou seja, o Executivo executa e o Legislativo faz as leis. Para aqueles deputados que estão cobrando, nós estamos executando várias coisas a nível no âmbito do Distrito Federal. E que o Legislativo possa, de forma tranquila, elaborar as leis, que o GDF, com certeza, tendo constitucionalidade, legalidade, sendo do interesse da população, vai executar. Então, para dar resposta também a uma série de cobranças aqui do que o GDF está fazendo. O GDF é um órgão, é um complexo executivo, e nós, um complexo legislativo. Estamos cumprindo a nossa obrigação quando a gente apresenta os projetos e as proposições aqui nesta casa. Bom, esclarecido o item, continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Os deputados que desejarem votar pela retirada destes projetos de lei de tramitação devem votar pelo sim. Se desejarem rejeitar, devem votar pelo não. Deputado Benício Tavares. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado Cafu. Sim. Deputado César Lacerda. Sim. Deputado Cláudio Monteiro. Ausente.
Deputado Daniel Marques? Sim. Deputado Edmar Perindeus? Sim. Deputado Filipelli? Sim. Deputado João de Deus? Sim. Deputado Jorge Cauí? Deputado Jorge Cauí? Ausente. Deputado José Edmar? Sim. Deputada Lúcia Carvalho? Sim. Deputado Luiz Estevão? Sim. Deputada Maninha? Sim. Deputado Manelzinho? Sim. Deputado Marco Lima? Sim. Deputado Marcos Arruda? Sim. Deputado Miqueias Paz? Ausente. Deputado Odilon Aire? Deputado Odilon Aire, ausente. Deputado Pernel Pacheco? Sim. Deputado Renato Rainha? Deputado Renato Rainha? Ausente. Deputado Rodrigo Hollenberg? Ausente. Deputado Xavier? Sim. Deputado Zé Ramalho? Deputado José Ramalho? Sim. Deputado Jair Magela? Sim. Sim. Deputado Luiz Tavares? Sim. Deputado Odilon Aire? Sim. A retirada dos projetos referidos foi aprovada com 20 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção e 4 ausências. Antes de passar ao próximo item da ordem do dia, respondo à solicitação de direito de resposta, feita pelo excelentíssimo senhor deputado Marcos Arruda, quando da palavra do deputado Luiz Estevão como líder do PP, indeferindo o pedido de direito de resposta, porque a citação não fora feita nos casos previstos no regimento interno. Solicito ao senhor deputado Manuel Andrade que faça a leitura do item número 13 da ordem do dia. Discussão e votação da mensagem 178/93, que solicita a retirada e tramitação do projeto de lei 942/93. Autor, Executivo Local. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que desejarem votar pela aprovação devem responder sim. Os que desejarem votar pela reprovação devem votar não. Deputado Benício Tavares. Deputado Benício Tavares. Sim. Deputado Cafu. Sim. Deputado César Lacerda. Sim. Deputado Cláudio Monteiro. Ausente. Deputado Daniel Marques. Sim. Deputado Edmar Perindeus. Sim. Deputado Filipelli. Sim. Deputado João de Deus. Sim. Deputado Jorge Cauí. Ausente. Deputado José Edmar. Sim. Deputada Lúcia Carvalho. Sim. Deputado Luiz Estevão. Sim. Deputada Maninha. Sim. Deputado Manelzinho. Sim. Deputado Marco Lima. Deputado Marco Lima. Ausente. Deputado Marcos Arruda. Sim. Deputado Miqueias Paz. Ausente. Deputado Odilon Aires. Sim. Deputado Pernel Pacheco. Sim. Deputado Renato Rainha. Ausente. Deputado Rodrigo Hollenberg. Ausente. Deputado Xavier. Sim. Deputado Zé Ramalho. Sim. Deputado Geraldo Magela. Sim.
retirada do projeto de lei número 942/93 foi aprovado por 18 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção e 6 ausências. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 14 da ordem do dia. Discussão e votação da mensagem 81/94, que solicita a retirada de tramitação dos projetos de lei 1017/93, projeto de lei, não projeto de lei, número 1017. Autor, executivo local. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que desejarem votar pela aprovação devem responder sim, os que desejarem votar pela rejeição devem responder não. Deputado Benício Tavares? Sim. Deputado Cafu? Sim. Deputado César Lacerda? Sim. Deputado Cláudio Monteiro? Ausente. Deputado Daniel Marques? Sim. Deputado Edmar Pirineus? Sim. Deputado Filipelli? Sim. Deputado João de Deus? Sim. Deputado Jorge Cauí? Deputado Cauí? Ausente. Deputado José Edmar? Sim. Deputado Lúcio Carvalho? Sim. Deputado Luiz Estevão? Sim. Deputada Maninha? Sim. Deputado Manelzinho? Sim. Deputado Marco Lima? Deputado Marco Lima? Ausente. Deputado Marcos Arruda? Sim. Deputado Miquel Paz? Ausente. Deputado Odilon Aires? Sim. Deputado Peniel Pacheco? Sim. Deputado Renato Rainha? Ausente. Deputado Rodrigo Lemberg? Ausente. Deputado Xavier? Sim. Deputado Zé Ramalho? Sim. Deputado Geraldo Magela? Sim. Deputado Geraldo Magela? Sim. A retirada do projeto de lei número 1017/93 foi aprovada com 18 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção e 6 ausências. É um encaminhamento que eu queria fazer. Com a palavra, o deputado Cafu. Solicitar a dispensa do interstício para a votação da redação final do item 10. A mesa acata e solicita ao senhor secretário que faça a leitura do item que passa a ser, portanto, 15, discussão e votação da redação final do projeto de decreto legislativo número 48. Discussão e votação da redação final do projeto de decreto legislativo número 48/93, que concede o título de cidadão honorário à senhora Filomena Leporone Mazola. Autor, deputado Tadeu Roriz. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, o deputado Peniel Pacheco. Solicita a Vossa Excelência a dispensa da leitura da redação final para votação imediata. Acato a solicitação do deputado Peniel Pacheco e dispenso a leitura da redação final e coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação simbólica. Os deputados que aprovarem devem permanecer como estão. Em votação. Está aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura de expediente sobre a mesa. Moção do deputado Renato Rainha. Reivindica ao Poder Executivo a aquisição de soro antiofídico para os hospitais regionais do Distrito Federal.